Sejam todos muito bem-vindos, mais um Me Ajuda Cibele, e hoje a gente vai falar sobre prestação de contas. E vou contar uma novidade para vocês. Lembra que eu tinha falado que no Tecnova foram aprovadas 4 propostas e que eu tinha 3 recursos para fazer? Um dos recursos deu certo, então hoje a taxa de assertividade está em 70%. Das 7 propostas submetidas, 5 entraram. Então, quero agradecer a confiança das pessoas que confiaram no nosso trabalho e fico à disposição para os próximos Tecnova, os próximos Centelha, conta comigo. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre prestação de contas, porque muita gente acha que a prestação de contas ela acontece só ao final do convênio, ao final do contrato. E para quem não sabe, a prestação de contas começa na assinatura do contrato. Por que eu estou falando sobre isso? A assinatura do contrato vai trazer todas as regras do jogo. Então você precisa ficar atento aos prazos, depósitos de contrapartida, qual é o valor, quais as datas limites para prestação de contas, o que pode ser adquirido. Então, além do edital, o contrato é uma formalização de todas as regras do jogo que você precisa saber para fazer uma boa prestação de contas. Outro ponto importante: estar atento ao cronograma que você fez lá na submissão da proposta. Então, no cronograma, você tem prazos específicos para executar suas metas e os seus objetivos. Então, fique atento ao cronograma, aos prazos de execução de cada atividade, para que você não tenha, ao final do seu convênio, do seu contrato, muitas atividades acumuladas. Você pode pedir sim prorrogação, mas a prorrogação é por um tempo menor do que o cronograma. Então, geralmente, você tem um cronograma de até 24 meses, prorrogáveis por mais 12. O que acontece quando você conta com 36 meses? Você geralmente não executa em 36. Então, você conta com 24, e aí, para os imprevistos que acontecem, você faz o gerenciamento de risco e você faz esse transporte das atividades que você não conseguiu executar para o final. E aí sim pede a prorrogação de prazo. Então, fique atento ao seu cronograma de execução. Outro ponto importante para a prestação de contas: você precisa definir quais são as atribuições da equipe. No Tecnova, era obrigatório para cada meta você informar um responsável por aquela meta. Então, quando você tem um cronograma de execução, agora a gente está abrindo o pool de investimento da Hyped e todas as startups aceleradas via Hyped vão ser obrigadas a assinar um cronograma de execução. Então, elas vão ter 3 anos ali para executar todas as atividades e fazer o desembolso daquele dinheiro que eles vão receber no pool de investimento. A lógica é a mesma. Então, você vai ter um prazo e você precisa definir quem vai ser o responsável por cada atividade. Como é que você define isso? Você pode usar o 5W2H. Quem vai fazer, o que vai ser feito, em quanto tempo vai ser feito, quanto vai custar aquela atividade, tá? Então você roda isso para que você tenha clareza de quem vai fazer o quê e quem é responsável por aquilo. Aquilo não significa que os outros não podem ajudar, mas que existe uma pessoa responsável. E isso é bem importante. Depois, é importante que você tenha uma conta exclusiva para a movimentação financeira. O Tecnova te obriga a abrir uma conta no Banco do Brasil. Mas os investidores da Hyped, quando eles fazem o desembolso, quando eles investem lá o valor que foi calculado de valuation, de equity, etc., é ideal que você abra uma conta exclusiva para movimentar aquele dinheiro, para que não ocorra o que acontece na maioria dos negócios. Você trata o dinheiro da empresa como se fosse seu, sendo que você tem direito a um prolabore e não ao faturamento da empresa, senão você começa a consumir parte do capital de giro e aí você não consegue fazer recompra, você não consegue fazer investimento. E aí você perde todo o controle daquele dinheiro e você vai precisar prestar contas, então não dá para fazer isso, principalmente quando o dinheiro é de amigo, é o dinheiro de uma pessoa que confiou em você, até para não cair na descrença e não receber novos aportes. Isso também é muito importante. Ou pior, ter que devolver dinheiro, com juros e correção monetária. Nas Tecnovas, nos Centelhas, existe uma cláusula que prevê isso. O descumprimento de metas, ou o descumprimento de cláusulas, ou o descumprimento de respeito à imagem institucional, etc.,
faz com que você pague a devolução do dinheiro mais juros mais multa. Então, outra dica importante é que esse dinheiro fique aplicado de alguma forma. Por exemplo, quem tem conta no Nubank, qualquer dinheiro que fique na sua conta fica rendendo 100% do CDB. Então, é importante que esse dinheiro fique aplicado, porque no caso de devolução, você tem que devolver com juros e o rendimento da aplicação. E no caso de não devolução, o rendimento é parte do capital que pode ser aplicado. Então, é importante manter esse dinheiro aplicado, tá? Existem editais que trazem a regra do jogo clara. Esse dinheiro tem que ficar aplicado em poupança ou em alguma alguma linha de crédito, alguma linha bancária que vai trazer um rendimento X ou Y, tá? Mas ele não trazendo, mantenha ele aplicado em poupança ou no CDB, a Nubank vai rendendo naturalmente, você nem precisa aplicar aquele dinheiro que ele já rende. Controle dos gastos. No Tecnova, os gastos são divididos em 3 etapas. Então, para você ter acesso à etapa 2, você tem que gastar 80% do primeiro valor, prestar contas parcialmente para ter acesso à etapa 2. No caso de pool de investimentos, eles vão te dar o valor global, o valor cheio, e você faz a distribuição do dinheiro ao longo do tempo. Então, vamos supor que você receba R$ 150.000 num pool de investimento. Você recebe ele de uma vez, mantenha ele aplicado em conta separada, e aí defina no cronograma de desembolso quais são as etapas que tem desembolso. Ah, primeira etapa, eu vou contratar um desenvolvedor. O desenvolvedor vai custar R$ 10.000 por mês. Ele vai trabalhar no desenvolvimento do software por 6 meses. Então, esse desenvolvedor custa R$ 10.000 por mês em 6 meses, no total de R$ 60.000. Então, eu já não tenho mais 150, eu tenho 90.000 para aplicar em quê? Então, vai definindo o seu cronograma de execução, o que é um cronograma físico e o que é um cronograma financeiro. O cronograma físico, ele vai definir metas e etapas. Por exemplo, criar uma plataforma interativa de atividades físicas. Então, essa é a meta. Para alcançar essa meta, eu vou ter que definir etapas. Então, eu vou ter que contratar desenvolvedor, eu vou ter que contratar desenvolvedor. Perdão, vou ter que contratar uma pessoa especialista em atividades físicas, vou ter que contratar um vendedor, vou ter que contratar uma plataforma. Então, essas etapas são as etapas que você vai ter ou desembolso financeiro ou apenas a execução da ação, tá? Então, por isso, o cronograma físico é a execução da ação e o cronograma financeiro é quando existe desembolso de dinheiro, tá? Só para a gente saber a diferença. Classificação dos documentos. Vamos lá. Então, quando você vai fazendo os desembolsos, é importante que você guarde as notas fiscais, de preferência nota fiscal. Se for permitido, você pode guardar os recibos ou os cupons fiscais, tá? Então, você vai guardar esses documentos separados por etapa. Por etapa, por meta, vai manter aqueles bloquinhos separados, tá? Então, já separa um envelope, uma pasta, para que você possa fazer o arquivo desses documentos para a prestação de contas. Quase todas as prestações de contas hoje são via plataforma, ou são via sistema, ou dessa forma. Então, é importante escanear esses documentos, nominar. Então, assim, você vai colocar nota fiscal 123, cupom fiscal 123. Você vai colocar um nome para que fique fácil de localizar esse documento. Então, você vai organizar ele em pastas físicas e você vai ter a guarda desse documento por 5 anos. É um prazo considerado como boa prática. E você também vai escanear e vai guardar digitalmente esse documento, tá? Então, é bem importante fazer essa guarda desses documentos. Eh, então, você vai guardar notas fiscais, contratos de prestação de serviço. Por exemplo, quando eu for contratar o meu desenvolvedor, pode ser que ele seja contratado não como pessoa física, e sim como pessoa jurídica. Então, pode ser que você contrate uma empresa prestadora de serviços de software e ela vai trazer o desenvolvimento da sua plataforma. Então, é importante guardar os contratos de prestação de serviço, porque ali você tem as cláusulas também contratuais, o que precisa ser feito, quanto tempo vai levar.
Até porque se você precisar fazer uma rescisão de contrato e uma recontratação, você precisa justificar por que que foi feita aquela recontratação, tá? Lembrando que o dinheiro não vai se dilatar. Qualquer falha no procedimento fica a cargo, eh, da pessoa que está fazendo que se responsabilizou por aquilo. Então, se hoje você captou recurso com o Tecnova ou se você vai captar recurso com o pool de investimento, o pool vai te dar R$ 150.000, o Tecnova vai te dar R$ 512.000. O que passar disso, você precisa fazer a despesa, você paga por aquilo, tá? Então tenha consciência de que qualquer imprevisto, qualquer coisa que tenha uma rescisão contratual, que aquilo era cotado em dólar e o dólar subiu e o preço aumentou, você tem que arcar com o custo daquilo, tá? Então tenha consciência disso. Relatório fotográfico. Quando que você usa relatório fotográfico? Por exemplo, eu comprei vários equipamentos iguais e aí eu preciso mostrar que eu comprei 10 celulares, 10 computadores, são equipamentos iguais. Como é que eu comprovo que eu não comprei só um? Além da nota fiscal, você pode ter um relatório fotográfico identificando o número de série daquele equipamento. Dessa forma, fica claro que você comprou 10 equipamentos, 10 computadores. Então, você tem uma foto do conjunto mostrando que são 10, e você tem uma foto de cada número de série para comprovar que realmente são 10 computadores, que são 10 celulares, que são 10 o que quer que seja, desde que eles sejam repetidos. Então, é importante. Dois momentos em que o relatório fotográfico ajuda muito: quando você tem objetos repetidos e quando você tem serviço. Por exemplo, tem uma contratação agora para evento. Então, uma das formas de você comprovar que o evento aconteceu é o relatório fotográfico. Você mostra que o evento aconteceu, mostra a foto do palestrante, mostra a foto da iluminação, do som, de tudo que foi contratado para comprovar que aquele evento ocorreu, tá? Então, é uma forma também de comprovação, o relatório fotográfico, é bem importante. Revisão periódica. Uma das propostas que eu escrevi, nós escrevemos 8 propostas, eu e o Ângelo Prockman, que é o meu parceiro para captação de recursos. E uma das propostas que nós escrevemos não tinha balanço e DRE. E o balanço e DRE eram requisitos para a submissão da proposta. Então, o sistema não deixava você enviar a proposta se não cumprisse os requisitos, entendeu? Ele sinalizava como um erro, uma falha. Então, esse gerenciamento de risco, de você saber se a parte documental, se a parte de auditoria da sua empresa está em ordem, isso aí fica a cargo de vocês. Então, é importante, quando você entra numa prestação de contas, você também monitorar se as suas certidões estão em ordem, se você não está respondendo nenhum processo via sua empresa, porque geralmente são empresas em operação. Isso pode acontecer ao longo de 2 anos ou de 3 anos. Então, você precisa estar atento para a parte documental da empresa. Se teve alteração contratual, se aquela alteração contratual todos os sócios ainda estão aptos. Então, preste atenção, faça auditorias periódicas a cada 3 meses, a cada 6 meses, para ver se toda a parte documental que colocou você apto para receber aquele recurso permanece, porque você precisa permanecer apto durante todo o processo de execução até a prestação de contas. Então, não adianta você ter um processo trabalhista ao longo desse tempo e depois você não conseguir prestar contas. Pode ser que alguém peça alguma certidão, algum balanço, algum extrato bancário, e aí a sua situação vai vir à tona. Então, é importante manter a empresa com as mesmas condições que ela tinha na qualificação, tá? Então, até no pool de investimento da Hyped, as empresas foram auditadas. Então, é importante manter todas as certidões em ordem, balanço, contrato, tudo atualizado, tudo certinho, tá? Fluxo de caixa resumido e extrato bancário. É muito comum, numa prestação de contas, como eu conversei com vocês, eu preciso ter uma conta específica para movimentar aquela movimentação financeira, para movimentar aquele recurso e cumprir com as metas e objetivos que eu fiz. Quando você faz um relatório resumido, é tipo um fluxo de caixa mesmo. Você vai colocar uma coluna data, você vai colocar o que foi comprado e você vai colocar ali o número da nota fiscal.
e o valor. E aí você vai fazendo o saldo. Então, você tinha R$ 150.000, contratou desenvolvedor, menos R$ 60.000, sobrou 90. Contratou vendedor, menos, sei lá, R$ 5.000, ficou 85. E aí você vai fazendo esse fluxo de caixa resumido, para você ter uma ideia de onde está indo o dinheiro, para onde está indo o dinheiro. Então, isso é importante para você ter o controle e é importante também na prestação de contas, porque aí você vai pegar aquele fluxo de caixa resumido, comparar com o extrato bancário, via de regra, um representa o outro, com a diferença que na movimentação do extrato bancário, você não vai ter um detalhamento, que ali eu posso colocar fornecedor tal, nota fiscal tal. Então eu tenho um campozinho para observação que eu posso detalhar e contar um pouquinho melhor essa história para quem estiver analisando poder entender com mais clareza e para você também ter um controle melhor sobre isso, tá? Retenção de impostos. É um assunto bem chatinho, mas, por exemplo, quando você tem contratação, principalmente de pessoas que vão prestar serviço para você, pessoa física, você tem que reter os impostos de INSS e mais imposto de renda, dependendo do valor pago, e, se eu não me engano, ISS também. Então, a competência é do contratante. Então, você contratou a pessoa física, faça as retenções de impostos da pessoa física que você contratou, tá? Então, é bem importante isso também. E essa retenção de impostos, geralmente, ela não está no cronograma físico financeiro. Você paga do seu bolso, tá? Ela não é prevista dentro de um cronograma físico financeiro, a menos que ele permita pagamento de pessoal. Aí ele vai te dizer o que é que ele permite no pagamento de pessoal, tá? Retenção de FGTS, INSS, ele vai te dizer o que que ele permite no pagamento de pessoal. Mas não permitindo pagamento de pessoal, todas essas retenções são atribuições da empresa, tá? Transparência e imagem institucional. Isso aqui deu um probleminha semana passada durante um evento que eu participei. Quando você tem uma parceria, por exemplo, o Tecnova, ele é um recurso que vem da FINEP, Ministério da Ciência e Tecnologia, mas Fundect. Então, assim, são duas instituições de peso dentro do Estado e está escrito lá nas cláusulas do edital e provavelmente vão vir nas cláusulas também do contrato que todas as vezes que você divulgar aquilo que está sendo feito com o dinheiro deles, financiado por eles, você é obrigado a vincular a logo da FINEP e da Fundect. Então, assim, preste atenção nisso. Então, isso até é o princípio da honra, né? Então, ele está te financiando, vai lá, honra quem está te financiando e divulgue aquilo que está sendo feito com o patrocínio dele. Mesma coisa a Hyped. Então, se você for uma das empresas que vai receber recurso do nosso pool, a gente pede a gentileza de também vincular a imagem para que a gente também possa divulgar o trabalho que está sendo feito, tá? Relatórios parciais. Quando você, no Tecnova, eu avisei para vocês, são 3 etapas, você precisa fazer a prestação de contas parcial de 80% daquilo que foi gasto na etapa 1 para receber a etapa 2. Quando isso não acontece, por exemplo, nos pools de investimento, você recebe o valor cheio, você não recebe ele por etapas. É importante, quando você receber o valor cheio ou quando receber por etapas, você fazer a prestação de contas parcial. Conforme você for atingindo os marcos, para quem faz gerenciamento de projeto, você tem clareza sobre isso, mas para quem não faz, o que que é um marco do projeto? Por exemplo, eu consegui entregar eh, a parte de vendas do meu site. Então, assim, é um trabalho, né? Então, assim, eu tenho um site e agora ele vai ter formas de pagamento, ele vai ter uma conversa com o vendedor. Então, toda essa parte de vendas do site é uma etapa concluída. E isso é um marco do projeto. Então, quando você termina o marco do projeto, é importante você fazer a prestação de contas. Então, tenha ideia de quando que você termina etapas maiores, metas maiores, e faça a prestação de contas desses marcos. Então, assim, fiz um evento. O evento era uma etapa de 3 etapas que eu planejo. Então, o evento é um marco. Então, faça a prestação de contas daquele marco. Então, tenha o cuidado de fazer prestações de contas parciais para que você, primeiro,
Mostre que você é uma pessoa idônea, mostre que você está executando conforme o planejado e também não caia no descrédito, porque quando você faz e não comunica, é tão grave quanto não fazer. Então, assim, botou o ovo, cacareja. Muito importante. Essa frase não é minha, é da Edna Antonelli, mas botou o ovo, cacareja, tá? Prazos. Muito importante, mesmo que você tenha a possibilidade de prorrogação de prazo, o que que acontece? A prorrogação de prazo depende de uma justificativa. E essa justificativa geralmente tem um prazo para ser analisada. E aí está contando um prazo. E pode ser que ela seja analisada e dê bom, e pode ser que ela seja analisada e dê ruim. E o prazo depende. Existem justificativas que levam 20 dias, outras que levam 30. E nesse período você fica no limbo, porque se você tinha que prestar contas, você já está errado porque o prazo já passou. Então é bem importante você saber qual é o prazo limite para solicitar prorrogação de prazo. Geralmente de 30 a 60 dias antes do término. Então, faça essa solicitação de prorrogação de prazo dentro do limite, 30 a 60 dias antes do término, tá? Preste atenção nisso, porque se você não fizer a solicitação dentro do prazo para solicitação, a análise vai comprometer o seu prazo para a prestação e aí você já entra no descrédito. O que que acontece? Geralmente, quando você tem uma prestação de contas para instituições, elas fazem uma análise se você cumpriu o objeto, se você cumpriu todos os prazos, se você conseguiu ficar dentro dos valores que você tinha orçado, para saber se você fez uma boa orçamentação ou não. E aí ela te dá uma pontuação, uma classificação. Se você for um fornecedor, uma empresa que ficou mal classificada, dificilmente você vai ter acesso às próximas contratações. Então isso vale para todo mundo, vale tanto para a Tecnova quanto para a Pool, né? Então você cai no descrédito mesmo, tá? Então preste muita atenção nesses prazos para você fazer a solicitação de prorrogação, se necessário, dentro do prazo, tá? De 30 a 60 dias. Quais são as formas de envio de prestação de contas? Isso quem vai te dizer é o contrato ou o manual de prestação de contas. Então, existem instituições que elas têm manuais de prestação de contas, porque elas não toleram que você preste contas de forma diferente do que elas esperam, porque isso agiliza o trabalho de quem faz a análise. Né? Então, ela vai definir o formato, ela vai definir o formulário, ela vai definir tudo o que você tem que fazer para fazer a prestação de contas. Então, fique atento para ver se existe um manual de prestação de contas. Não existindo, faça de forma que qualquer leigo consiga entender o que você fez com o dinheiro, para que fique bem claro que você atingiu as metas, que você cumpriu dentro do prazo e que você cumpriu também a parte de orçamento. Então, você ficou dentro do orçamento, dentro do prazo e cumpriu a meta, tá? Eh, confirmação de envio. Isso aqui também é bem importante. Existem os botões de enviar e eles são diferentes do botão salvar. Isso é um detalhe bem importante porque na pressa, se você deixar para fazer tudo no último dia, existe um risco de você não prestar atenção, ou de você estar nervoso, ou de ser em cima do horário e até 17 horas, enfim. Pode acontecer 1.100 coisas no meio do caminho que impeçam você de fazer a prestação de contas e o envio. Então, faça o envio e confirme o recebimento. Como é que você confirma? Geralmente tem um envio, tem um e-mail que você vai solicitar a confirmação do envio da prestação de contas, ou pode ser que exista um telefone. Então, se der, confirma por telefone e depois por e-mail. Por que por e-mail é bem importante? Porque você vai ter uma resposta formal escrita dizendo assim: "Recebido", e aí acabou, tá. Então, por e-mail é mais interessante do que por telefone, mas só é interessante quando você está com um prazo pronto ali para fazer, né. Então, se você não tem mais prazo, tem que fazer por telefone e depois manda o e-mail, tá. Devolução de saldo. Isso aqui é bem comum, mas pode acontecer. Então pode acontecer de você acabar economizando dinheiro, tá? E aí sobrou um saldozinho. O que que você pode fazer? Existem duas formas de você proceder. Uma é você solicita um aditivo, então assim, você vai fazer um ajuste no teu plano de trabalho, é o que a gente chama de ajuste no plano de trabalho,
e você vai comprar mais um computador, você vai comprar mais alguma coisa que dê para você comprar dentro daquilo que você já tinha planejado. Então você só vai adicionar alguma coisa para conseguir usar aquele saldo ou o rendimento, tá? Ou ainda, você vai devolver aquele dinheiro, tá? Eh, Se você for devolver o dinheiro, geralmente existem casos que você tem o dinheiro que é seu, que é a chamada contrapartida, que é o seu dinheiro que você está dando de garantia para você fazer aquela parceria. No caso da Fundect, você tinha lá os percentuais, 2,5%, 5% e 10%. Então, você deposita esse dinheiro quando a Fundect deposita o dinheiro dela, tá? E aí, se sobrar no final, você vai fazer a devolução eh, equivalente. Então, se sobrou R$ 10.000, quanto daquele dinheiro representava dinheiro da Fundect? Quanto daquele dinheiro representava contrapartida? Você vai fazer uma regrinha de três, calcular quanto que vai para cada um e vai fazer a devolução para sua conta do correspondente ao que você precisa receber e para a conta da Fundect correspondente ao que eles vão receber, tá? Então é bem importante para que você não devolva todo o dinheiro, porque quando existe contrapartida, ela é um percentual. Então, assim, vamos supor que seja 10% de R$ 500.000. Sobrou lá R$ 10.000. Você vai devolver 10% desses R$ 10.000 para você e os 90% você vai devolver para a Fundect, tá? Então, sempre tenha em mente que na devolução de saldo, mas confirma isso antes da prestação de contas, tá? Nos contratos, convênios públicos, é comum você ter essa divisão, mas nos Fundects eu não sei se é tão comum. Então, confirma isso e faça a distribuição equivalente, tanto para eles quanto para você, porque os dois entraram com dinheiro nisso, tá? Reserva de recursos. Então, quando você faz o depósito da contrapartida, ela é um dinheiro que está previsto no desembolso das suas atividades ali, das suas etapas para o atingimento das suas metas. Mas, como eu já disse, dentro da gestão de risco, pode ser que aquele produto suba, né? Pode acontecer uma guerra na Ucrânia e aí os seus insumos subam. E, e como que você gerencia isso? Dentro da gestão de risco, você vai ter que decidir se você vai manter aquilo, se vai manter aquela aquisição ou se vai eliminar aquela aquisição, tá? Então, se você tiver como fazer o aporte, você mantém, porque vai ter que sair do seu bolso, porque o que eles te deram e morre ali. Ou você faz uma solicitação de alteração no plano de trabalho e você elimina aquele item, justificando que, eh, com a atualização do valor, não foi possível adquirir aquele item. E aí, provavelmente, ou você vai adquirir um outro item de menor valor, ou você vai devolver esse saldo no final do seu contrato, tá? Então, são decisões que você vai ter que tomar ao longo do processo, tá? E o prazo de arquivamento desses documentos. O ideal é que você mantenha toda essa documentação arquivada por 5 anos, para garantir que, mesmo que você tenha uma prestação de contas aprovada 100%, tudo ok, caso alguém mude a gestão, e é isso que acontece, tá? Então, assim, essas instituições, elas são geridas por presidências durante um período. E aí, quando troca a gestão, pode acontecer deles sofrerem uma auditoria. Então, eles querem saber como é que o dinheiro foi usado na gestão anterior, por questões que não nos competem. E se eles solicitarem revisão das prestações de contas, etc., é necessário que você tenha, então, essa documentação arquivada por 5 anos, tanto física quanto digitalmente. Por hoje era isso, fiquem todos com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.